Na Cidade Velha, na Rússia, quase ninguém tinha a menor noção de como se vivia na casa cismática do comerciante Deiev. Esse velho, caprichoso, carrancudo, vingativo e propenso à cólera, construiu uma casa de madeira retirada da cidade, longe de todos. Hoje, ninguém mora nela. E a casa encontra-se solitária, sombria e desacolhedora. Mas mesmo quando lá morava gente viva, essa casa não queria comunicação com ninguém. Sobre as mulheres, sabia-se nada. Lá nasciam, viviam e morriam. Os portões da casa dos Deiev fechavam-se às suas costas somente depois da morte. Com uma exceção. Na noite mais tempestuosa, tenebrosa e misantrópica, a terrível casa de Deiev expeliu uma jovem ao desabrigo. A casa cuspiu essa criança em meio ao sono, sem arrependimento. A jovem expelida de nome Aksínia era órfã, sobrinha de Semyon Dmitrievich Deiev. Tinha apenas 18 anos. Apesar da severa clausura de donzela, sabia bem onde ir naquela inóspita noite de expulsão. Dirigiu-se diretamente a uma casinha cinzenta no sepulcrário da igreja. Bateu timidamente na janelinha entortada. Nesse momento surgiu um jovem que correu ao seu encontro. Era o sacristão Iona Pizonsky. Ele gritou surpreso: "Kisyutia, minha andorinha!" Ela sussurrou: "Expulsaram! Expulsaram! Expulsaram! Bateram e expulsaram!" O sacristão Iona Pizonsky puxou a moça trêmula para perto de si e levou-a nos braços até o casebre. Levava sozinho a mais despreocupada das vidas, entoando de fome as mais alegres canções. Esse belo jovem havia conquistado, esse belo jovem havia conquistado o coraçãozinho ardente da órfã expulsa. Aksínia seguiu seu amado em tudo. Acolheu a sua fé, o seu nome e a sua condição social. Tornou-se esposa e sacristã. Mas, como errou o passo e adiantou o parto, suspeitosamente apenas 5 meses depois, deu à luz o filho Konstantin Pizonsky, o homem de quem falaremos. 1 ano depois, o pai da criança, Iona Pizonsky, também errou o passo e morreu. No outono, enquanto cortava galhos secos num barranco íngreme, voou de cabeça para baixo! Iona Pizonsky! Aksínia ficou sozinha no mundo com um filho de 1 ano. Foi procurar abrigo na mesma casa que a expulsou. Os portões da casa dos Deiev, nos quais a viúva foi bater neste período de infelicidade, abriram-se, apenas para lançar-lhe uma maldição, e pela segunda vez bateram suas pálpebras zangadas. Sem tribo, sem clã, Aksínia refugiou-se na cela de um convento.
levando o filho consigo e dando-lhe dissimuladamente um nome de menina. Da situação desesperada da viúva não podia ter dado mais certo. O verdadeiro sexo da criança nunca foi descoberto por ninguém, mas em compensação, nem a própria criança conseguia saber a verdade e considerava-se a menina Macrina. Aos 12 anos de idade, a mãe, preocupada, trocou-lhe o vestido por uma bata de algodão e levou-o ao seminário com seu verdadeiro nome, Konstantin Pizonsky. A criança foi objeto de escárnio geral. Não conseguia acostumar-se com a ideia de que era menino e dizia sempre: estou chateada, cheguei atrasada, acordei cansada. Isso foi motivo para que zombassem dele já no primeiro minuto. Pizonsky tinha jeito para os estudos, mas o rigor da escola e o veneno dos colegas impediam-lhe que os livros entrassem em sua cabeça. O seu jeito assustadiço chegou a limites inacreditáveis. Certa vez, ao escrever seu nome no caderno, ao invés de Konstantin, escreveu Quintintin. Foi o suficiente para levar um golpe de vara de salgueiro na cabeça. Qual o seu nome? Konstantin. Escreva! No quadro inteiro arrastava-se Konstantin. Para ele não havia fim, nem conclusão, nem limite. Por que algo tão longo? Ei, enrolador! Mantenha a sua proporção! Rapidamente, Pizonsky apagou a série interminável de sílabas e, com mão firme e decidida, escreveu o curto Cotim. Mas isto é uma farsa ultrajante! Observe a sua proporção! Não consigo! Não consegue o quê? Escrever a proporção! Então, Macrina, acomode-se! Os açoitadores de plantão realizavam o suplício e repetiam essas brincadeiras divertindo-se à custa dele. Todos os dias ele riscava o interminável Konstantin. Apanhava na ferida aberta, mas não entrava na proporção. O fim da educação de Pizonsky deu-se quando os colegas seminaristas fraturaram o seu nariz e a diretoria o expulsou por muita idade e pouco êxito. Por falta de escolha, foi ser ajudante de um artesão faz-tudo. Enciclopedista, encadernador, astrônomo, poeta. Os dois, ele e o patrão, eram tudo e nada. E trabalhavam a preços baixíssimos. O ganho miserável não os perturbava nem um pouco. Esqueciam da fome com alguma poesia ou astronomia antiga. O negrume da noite convidava-os a sentar na soleira da casa e... Ó ser humano, lembre-se deste século, observe os caixões, são lares eternos. Ó ser humano, lembre-se deste século, observe os caixões, são lares eternos. Ó ser humano, lembre-se deste século, observe os caixões, são lares eternos. Não se sabe até onde esta vida se prolongaria se, como homem, não tivesse sido recrutado conforme o regulamento a servir o exército. Konstantin Pizonsky serviu 3 anos como sacristão militar. Só retornou à casa da mãe para sustentá-la, mas já não encontrou a velhinha neste mundo. Seguiu para a cidade velha. Pediu para ver o tio Deyev, o mesmo parente que havia expulsado a sua mãe, o velho crente. Esse escutou tudo, chamou todos da família e disse: Vamos lá, vire-se. Como, tio? Isso mesmo.
Agora, fique de costas. Até isso ele fez. Que tal? É difícil olhar Pisonsky sem rir. A cabeça calva, o nariz curvo, os olhos redondos de passarinho, os lábios azulados. Uma figura de aparência cômica e abestalhada. Você serviu 3 anos no exército como um diabo sem rabo e recebeu de prêmio 3 botões? Não esquenta a cabeça. Levante-se e suma de vez! Pisonsky percorreu a cidade. Todos riam daquela figura esquisita. Mas ele não amaldiçoou ninguém. Apenas chorou baixinho para desafogar. Sentiu um peso no coração, uma dor profunda. Dizem que em situações assim, o homem encontra-se a um passo de praticar o mal. Mas isso não acontece a todos. Levanta, Pisonsky. Não se pode ficar parado para sempre. É preciso caminhar para algum lugar, procurar um abrigo que seja. Ansioso por uma família, Pisonsky foi atrás de uma prima. Mas nem ela e nem o marido estavam mais entre os vivos. Tinham deixado no mundo 2 meninas que foram levadas como pupilas por uma velha cega mendiga. Pisonsky encontrou as meninas em trapos imprestáveis, brincando. Quando Pisonsky surgiu, parecia um gênio horroroso de algum conto de fadas. Minhas bombinhas, é duro aqui com a vovó. Não se sabe se foi o poder oculto do sangue ou o sabor sedutor da cebola doce cozida que aproximou as crianças de Pisonsky. A vovó bate em vocês? Dói muito? Olharam para aquele botão que brilhava tolamente. Pisonsky desfez-se num suspiro. Lágrimas miudinhas de uma criança amedrontada, ninguém aguenta ver. Uma ternura e um amor inabarcável tomaram seu coração. Ele estava disposto a tudo para ficar com as crianças. Mas o que um feioso Alejão poderia fazer? Felizmente, Pisonsky não filosofava e agiu de outro modo. Primeiro implorou a velha cega que lhe entregasse as órfãs. Eu vou aleitá-las, vovó. Eu vou educá-las, minha boa velhinha. Mas a velha cega mendiga não queria nem ouvir falar nisso. De certo, ela pretendia cegar as crianças e mandá-las esmolar por aí. Brigar com a velha cega no tribunal demoraria tanto tempo. Mas só lhe parecia impossível separar-se das meninas e sair de novo sozinho pelo mundo, só Deus sabe para onde. Então Pisonsky planejou outra coisa. Cometeu um crime. Não, ele não matou a velha. Furtou um balaio. Na manhã seguinte, quando a velha cega mendiga partiu para esmolar, Pisonsky pegou as meninas e colocou-as no balaio e atrelou o cesto aos ombros. Era tamanho o medo de uma perseguição que naquele dia de verão deu cabo de mais de 70 quilômetros. E ao entardecer, pôs os pés na cidade velha. qualquer um teria pleno fundamento para chamar aquele homem de estúpido. E agora? O que ele e as crianças vão fazer? Estúpido! Para passar a noite, Pisonsky virou o balaio de boca para baixo, sacudiu-lhe o feno do fundo, fez uma cama, deitou as meninas ali, inclinou-se sobre elas e chorou. Chorou docemente de felicidade. De que mais eu preciso? E de onde vem tanta alegria, meu Deus?
Perdoa-me porque as furtei e permita-me abrigá-las do mal. Perdoa-me também porque furtei o balaio. Terminada a oração, soltou um suspiro e caiu num sono profundo. Bem cedo, Pisonski levantou-se, protegeu as meninas adormecidas com o balaio e saiu de seu esconderijo. Caminhou até a horta da terrível casa de Deiev e escondeu-se. Que considerações teria levado Pisonski até aquele lugar se apenas poucos dias antes for expulso daquela casa com severidade e desonra? Konstantin Pisonski perturbou-se de modo indescritível quando os portões rangeram e na horta surgiu um rapaz alto, forte, de cabelos encaracolados. Aquele que não era Deiev nem seu filho Marco era Avenir, a encarnação do frescor juvenil. Novamente os portões rangeram. Desta vez surgiu uma mulher alta, com um rosado alegre nas faces. Pisonski ruborizou-se de alegria e escondeu-se o máximo possível. Bom dia, cunhada! Platonida Andreevna, bom dia! Bom dia para você também, Avenir Markelitch. Eu não tô pedindo ajuda. Isso atrapalha por um acaso. Não atrapalha, mas eu não quero. Eu não quero. Leve pra longe de mim essa sua ajuda. A senhora desatou de novo e ficou linda! Não existe no mundo uma rainha tão linda como a senhora. Mas por quê? Por que motivo a senhora estava chorando ontem à noite? Como é que você soube disso? Eu já vi que vou ter de pedir para o meu marido Marco Markelitch para que tranquem você em algum lugar durante a noite, para não ficar vagando debaixo de janelas por onde não deve. Para isso mesmo, meu telhado já tem um buraco? Tem um buraco? É na sua cabeça, seu bobo! Será que foi pouco que você já recebeu por minha causa? Você quer que seu pai e seu irmão batam ainda mais? E você? Que me surrem, então, enquanto podem. Isso se eu não começar logo a dar o troco. Mas era só o que faltava, troco. Avenir, o seu pai disse que vai escrever um testamento deixando tudo pro teu irmão Marco. Para você, seu bobo, por seu desrespeito, na dica de nada. E eu com isso, cunhada? A senhora e seu marido vão ficar ricos. Eu vou ficar feliz por vocês. Avenir, o que você pensa da vida realmente? Eu não penso nada. Pra que ficar pensando muito, cunhada? Não é possível. Você tem que... Mas é melhor que você, seu desencaminhado, tome juízo. Eu sou a mulher do seu irmão. Cunhada, como se diz. E a senhora acha que eu não me lembro disso? Eu não estou pensando nada de mal. Nada de mal. Bom ou mal, pouco importa. Importa que eu não quero você atrás de mim. Eu não quero que você fique me rodeando, dizendo que sou bonita. Eu não quero que você em casa me ofereça ajuda. Eu não quero. Por que você me beijou? Quando? Quando foi que eu te beijei, seu mentiroso? Eu nunca beijei você! Você tá mentindo! Eu nunca beijei você! Eu nunca beijei não se lembra? Quando os nossos não estavam em casa, nós dois ficamos brincando de esconde-esconde e depois lutamos no feno. Então, você me fez cócegas e depois me beijou. Não adianta dizer que não beijou. Mas olha as coisinhas que ele fica lembrando. Pode até ser que em algum momento eu tenha beijado você. Mas isso porque você
Ainda é uma criança. É o irmão mais novo do meu marido, por isso, se calhar, eu beijo de novo. Então deixe. Mas vai pra lá. Quanta importância você foi dar o meu beijo. Quem vive nessa prisão beija até o diabo cornudo. Ah, a senhora não beija tanto assim o meu irmão, não? Avenir! O que foi? Por que você tem tanta vontade de ser xingado? Moleque nojento, Moleque imprestável! não quero mais que você Moleque! Chega! Eu tenho 21 anos e a senhora tem a mesma idade que eu. Eu vou lhe dar uma surra! Eu vou lhe dar uma descompostura para envergonhá-lo ainda mais! Não faz nada esse bobo! Ninguém consegue arrastá-lo para o trabalho de serrar as toras. Se está no cais, volta logo para casa. Não quer cuidar do comércio. E agora, seu bobo, o que é que você foi inventar? A cabeça de qualquer um teria rachado só de pensar uma coisa dessas. Eu vou chamar o meu marido agora mesmo. Platonida! Avenir pôs-se a pular feito um cabrito e foi se esconder justamente onde estava Pisonsky. Os dois ficaram de cócoras e esfregavam os olhos. Platonida foi tranquilamente conversar com o marido. Já vou, Marco, já vou. Será que você não sabe por onde anda Avenir? Não sei. Marco era um homem moreno, baixinho, uns 45 anos, cabelos grisalhos, parecido com um ouriço, fisionomia raivosa e olhar desconfiado que espiava severamente de soslaio. Ele não está por aqui? Não? E não esteve? Não esteve. Não mesmo? O que ele viria fazer aqui? Aonde será que aquele louco se meteu? Deve estar em algum lugar do cais. Saiu logo cedo. Pois continua fazendo tudo fora de hora. Apressou-se pelo visto porque há muito trabalho no rio. Ah, realmente? Muito aplicado. Que tal deixá-lo hoje sem o chá por causa dessa aplicação? Papai e eu iremos à tecelagem. Quando ele voltar, não sirva outro chá. Está me ouvindo? Estou. É uma ordem. Não dê. Não vou dar. Não vou dar. O senhor acha que eu iria desrespeitar uma ordem sua? Avenir, sai para longe da minha vista, seu desmazelado nojento, para de pular feito um cabrito. Lá, escondido no campo de ervilhas, estava a engraçada figura de Pisonsky, assim como Ah, queridinha Platonida, espere. Pisonsky não veio mal intencionada. Platonida, muda de surpresa, observava aquela estranha figura como se o próprio espantalho tivesse saído para acusá-la do pecado de sua queda, embora infantil, pelo irmão do marido. Querida Platonida, Pisonsky pede que você o ajude a abrigar as crianças escondidas no canhameiral. É bem sabido que nunca ia ninguém. Uma mulher é capaz de melhores serviços e maior generosidade do que a quem casualmente torna-se testemunha de alguma fraqueza de seu coração. Você, Avenir, vá atrás da vovó Rokovina. Embora ela não seja das mais religiosas, também não é insensível. Quem sabe não fica com pena e ajuda? Vá. Sabe a Platonida, nessas pobres avezinhas já não há nadinha de roupa. Uma ainda está de camisolinha, mas a outra, a menorzinha, nuazinha de todo. Vou pegar umas roupas minhas agora mesmo, porque roupinhas de criança nós não temos. Não temos criança em casa. Não? Eu não engravido. Platonida entregou-lhe uma cesta abarrotada. Pisonsky e Avenir seguiram para a casa da vovó Rokovina. O plano, nascido da sagacidade de Platonida, não poderia ter dado mais certo. Na casa da vovó Rokovina, finalmente, a felicidade.
além de um rio calmo, por entre as pétalas renasce a primeira flor da primavera. E eu faço agora um pedido simples, o colo materno, a bênção da vida. A aurora púrpura tinge o céu e o sol eterno reluz sobre o mundo. Um pássaro branco sobrevoa a terra e o perdão divino desce dos céus. Um pássaro branco sobrevoa a terra e o perdão divino desce dos céus. Um mistério grandioso em meu coração, grandioso e maior que a minha vida, suave e doce, do tempo da infância, como um abraço da mãe querida, suave e doce, do tempo da infância, como um abraço da mãe querida. A minha prece derrama em lágrimas e o amor divino aprenda ao pensar. E nesse instante minha alma canta o grande universo chamado Vovó Rokovna, anciã dos velhos crentes, curandeira, parteira local. Era uma velha bondosa. Nada insensível, pensava Platonida. Vovó Rokovna permitiu que Pisonsky e as crianças ficassem morando num quartinho de despejo, onde ficavam penduradas várias raízes, ervas curativas e pseudo-curativas. Pisonsky costumava sentar-se junto às crianças e distraí-las com brinquedos caseiros feitos por ele. Na Cidade Velha, ninguém sabia de Pisonsky. E quem sabia, achava que ele era um mendigo. A própria vovó Rokovna não lhe previa outro destino. E em pensamento censurava-o por ter pego as criancinhas. Vovó Rokovna, baforando o referido pensamento. Onde é que vai firmar pé na vida? O cisne branco Platonida mandava para Pisonsky assados, cozidos, leite e produtos da horta que o corvo do Avenir levava em visitas. Pisonsky não ficou sentado esperando o tempo passar. Mostrou que nem ele nem suas filhotinhas morreriam de fome ou de frio. Pisonsky recebia
que Platonida enviava e costurava como uma mulher habilidosa, transformando tudo em chapeuzinhos, camisolas forradas de algodão e até vestidinhos para as meninas. Aprendeu essa arte num convento. Depois pediu permissão para a vovó Rokovna para transformar o quartinho de despejo num quarto habitável, sob a condição que devolveria a ela o cômodo em ordem. Quando ali morasse, começaria a pagar-lhe um aluguel, 50 kopecks por mês. Vovó Rokovna concordou. Konstantin Pizonsky, usando as horas em que as crianças dormiam, rebocou o quartinho cuidadosamente, socou o chão de terra batida, reconstruiu um fogãozinho. Vovó Rokovna pensou. Quão rico e feliz estava Pizonsky agora. E que exemplo edificante ele poderia dar ao grande número de pessoas que propõem e resolvem complexos tratados sobre a felicidade. Kalinika, 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 Maya, Statuyaga, Marinika, Marinika, Maya. Nemirovich, Tirachay, Azetsai, Prokofiev, Dostoyevsky, Dostoy. Mayakovsky, Lechov, Stanislavsky, Gogol, Rodizlavsky. Nijinsky, Bakhtin, Maximov, Sukhorov, Chekhov, Baryshnikov. Kalinika, 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 Maya, Statuyaga, Marinika, Marinika, Maya. Lenin! Trotsky! Stalin! Putin! Não! Pizonsky começou a ausentar-se de casa por breves períodos. Voltava com latas, garrafa, mel negro de marfim. Com isso, pôs-se à frente do fogão em atividades químicas. Depois, saiu em busca de compradores de sua garrafa de tinta, lata de graxa preta lustrosa. Nas tintas ele teve prejuízo. Os guardas corruptos das repartições faziam tinta com dinheiro público e vendiam mais barato. Porém, sua graxa preta mostrou-se superior. Corria a todas as casas, vendas, hospedarias, nos diversos lugares, em silêncio e sem pressa. Ganhou a simpatia de todos. A cada um era útil em alguma coisa. No tribunal da província havia 20 anos. O relógio batia com uma badalada tão rápida que ninguém conseguia saber quantas eram. Uma ou um terceiro, quase que era 12. Pois Pizonsky retirou, remexeu, golpeou e o relógio começou a bater. Bem, bem, bem. Para o sacerdote, Pizonsky instalou um ventilador de folha de Flandres. O sacerdote disse: "Você não é garboso, mas não lhe falta talento." Para o chefe municipal, Pizonsky fez uma perna de madeira que servia de apoio para escovar as botas de cano alto. E este não perdia a oportunidade de elogiá-lo. Para o diácono, prendeu esporas às botas. Consertou a sombrinha de um. Parafusou a frigideira de outro. Soldou peças de cobre de um terceiro. Colou uma louça quebrada. E quando a cidade velha deu por si, não conseguia mais imaginar a vida sem Konstantin Pizonsky. Deus nos livre de ficar sem Konstantin Pizonsky, o provedor. Konstantin Pizonsky não despertava inveja em ninguém. Seu bom nome crescia e a simpatia por ele aumentava. A primeira a demonstrar esse desvelo foi a esposa do administrador de Correios. Essa dama, corpulenta, palpitante, temida como fogo grego por todos os carteiros e temida mais do que todos pelo próprio marido, chegou a tal ponto na muito útil manifestação de amor por Pizonsky que impôs ao marido o obrigatório dever de dar-lhe um lugar na agência dos Correios. Ai, mas meu anjo, e se isso não for possível? Ai, querida. Começou o marido em tom suplicante. O quê? Você está me ouvindo? Eu exijo isso. Exijo. Ai, mas se isso não for possível... A esposa só lançou ao marido um olhar frio
desdenhoso. Talvez seja o caso de colocá-lo para assinar o livro dos recebimentos. Eu exejo. É que sou uma moça acanhada com a pena. Não se preocupe. Vão me ensinar. O seu primeiro dia de correio, quando teve de assinar por um destinatário analfabeto, foi também seu último dia de serviço. Pisonski passou a mão na pena e a lambeu. Escorou na mão a bochecha direita e traçou longamente com a pena vários desenhos. Pausado e nitidamente, o funcionário começou a ditar. Desta vez desenhou interminavelmente. Os seus olhos redondos saltaram de tanto olhar para a mão que conduz a pena. Na testa acumulavam-se gotas de suor gelado e todo o seu rosto expressava uma inquietação insuportável. Recostou-se rapidamente da cadeira, depois ergueu-se de salto e pôs-se a tremer, sem tirar os olhos do recibo. A sua expressão era simplesmente terrível. Ele parecia um médium que despertou um espírito e assustou-se com a própria aparição. Pisonski assinou! Constantin! Tantin! 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 Veja, sabe bem como ele assinou! Esse nome tão mortal, quando reproduzido com a pena, despertou na alma de Pisonski todos os terríveis sofrimentos da infância de órfão. Está vendo, meu anjo? Estou vendo. Apesar disso, ainda terei a melhor consideração sobre ele. A piada espalhou-se pela cidade, mas nem ela foi capaz de prejudicar a sua reputação inabalável. Pelo contrário, foi a partir daí que começaram a convidar Pisonski para frequentar a casa dos funcionários públicos, não como um artesão, mas como um artista independente. Pisonski foi içado da posição de trabalhador camponês até a altura que o próprio prefeito passou a servir-lhe chá. Certa vez, Pisonski compareceu à sessão da Câmara. Pisonski solicita aos senhores parlamentares a gentileza de ceder-lhe a ilha despovoada debaixo da ponte para que ele possa alimentar-se a si próprio e suas órfãs. A reino da decadência. Ervas daninhas. Cobras e ortigas. Mas de graça. Sem tributos. Deixemos que esse terreno baldio seco. Pelo menos seja útil ao homem honesto. Pisonski recebeu a ilha despovoada por um período bem longo. A aquisição foi uma felicidade tão grande que ele não conseguia imaginar ninguém no mundo mais feliz do que ele. Pisonski construiu um casebre e cavou um abrigo subterrâneo. Abrigo subterrâneo.
povoado já era o melancial que dava Pisonski aos órfãos o pão, o sal e todos os alimentos de que necessitavam. E assim Pisonski se ergueu, sem apadrinhamento, e era ele próprio que protegia aquilo que deve ser protegido: a infância. Mas sempre nos esperam onde nem imaginamos variados e desagradáveis poréns. Quando, em muitos lugares da Rússia, as cerejeiras e macieiras floresceram pela segunda vez antes do outono, o povo profetizou uma enorme epidemia de cólera. Naquele ano, partiu para a eternidade Marco, marido da jovem Platonida. Ninguém se consumiu no túmulo do finado. A viúva chorou um pouco baixinho, e o pai, o velho Deiev, deixou cair umas lágrimazinhas. Avenir, o irmão, permaneceu completamente indiferente à morte do parente cruel. O pai, depois de cobrir o filho com terra, ali mesmo no cemitério, bebeu pela alma dele. Depois subiu na velha carruagem e no banco de baixo, a jovem viúva Platonida. Os olhos claros e lânguidos da jovem estavam límpidos, lavados pelas lágrimas, como se pela primeira vez vissem a luz divina. Seu peito alvo também arfava livre. Ninguém ousava lembrar-lhe: você é uma jovem viúva! Não! Nem o maior religioso haveria de aconselhá-la a levar uma vida em suspiros por aquele que migrara para a eternidade. Querido morto, dorme em paz, deixa a vida aos vivos. Querido morto, dorme em paz, deixa a vida aos vivos. Querido morto, dorme em paz, deixa a vida aos vivos. Nem o severo e velho Deiev lhe censurava pela escassez de suas lágrimas. Está muito mal acomodada, Platonida. Sente-se mais perto, meu cisne. Não, meu sogro não precisa. Estou bem assim. Mas Deiev insistiu. E Platonida, para agradar o sogro, aproximou-se um pouco. No almoço do Requiem, Deiev disse que, embora o filho não tivesse herdeiros, ele tinha consideração pela nora e desejava nomeá-la no testamento. Como? Dando-lhe uma parte igual a de Avenir, ou quem sabe até pra ela tudo.
sozinha por ser merecedora. Pra ela tudo sozinha por ser merecedora. Platonida corou até as orelhas, não sabia o que dizer, nem o que pensar. Desconcertada no peito, uma reverência profunda e perturbada. Virando taças, ficou embriagado, despediu-se de todos os convidados como pôde e caiu no divã, pronunciando apenas: minha nora! O que o senhor deseja? O que o senhor deseja? Mas Deieve já dormia e não lhe respondeu mais nada. Avenir e Platonida pegaram então o velho pelos braços e o levaram até a cama. Foram então cada um para o seu lado. Platonida esmorecia de tristeza. Ela não tinha pena do marido sempre tão severo. Da parte dele só ouvir ameaças e repreensões. Mas e agora? Viúva, sozinha e sem dote? Coçava o cotovelo irritada enquanto observava alguns pombos que se beijavam. Vazio e tédio ao seu redor. Chorava devagarinho quando Avenir retornou e entregou-lhe nas mãos um cacho de uvas. De onde vem isso? Chegaram do armazém dos Liali, mas disseram que agora, por causa da doença, não prestam. E por que não prestam? Pois bem, passe-as cá. Quero ver se não prestam. Aonde você esteve? Andei por aí um pouco. Que tédio aqui nesse lugar. É um horror. E o que podemos arranjar contra o tédio? O que você disse? Eu disse. O que podemos fazer contra o tédio? Eu acho que agora o melhor a fazer é deitar e dormir. E por que a senhora ainda não se deitou? Apenas porque quando meu sogro se levantar, eu terei que servir o chá. A senhora se levanta então quando ele acordar. E olha, ele está muito embriagado. É pouco provável que acorde logo. Vou seguir o seu conselho. Cochila uma horinha assim mesmo de vestido. E você, vá com Deus. Oh Deus, como os meus cotovelos estão coçando, o que será isso? Dizem que quando o cotovelo coça, é sinal de que dormirá em outra cama que não a sua. Durma em outro lugar, cunhada. Que história é essa? Em que outro lugar eu posso dormir? Os meus cotovelos estão coçando. É de tristeza. Platonida fez o sinal da cruz, acendeu uma vela e deitou-se sobre uma arca, esgotada pelo ritual de 3 dias do funeral, e caiu num sono pesado no mesmo instante. Em meio ao sono, parecia que ela ouvia o sogro gritando: "Oh, que é esse, Platonida? Por que está estendida desse jeito? Levante-se já e sirva-me o chá, por favor." Dormindo, ela ouviu tão nitidamente que deu um salto e gritou: Já vou! Já vou! Platonida esfregou os olhos. Tudo era uma escuridão espessa. Foi até a cozinha, soprou o fogo e pegou o machado para cortar umas lascas de madeira. Mas antes de golpear, ela pensou: será que não foi sonho que ouvi tudo isso? Talvez o meu sogro ainda esteja dormindo. No grande relógio era 00:30. Devagarinho aproximou-se da porta do quarto do sogro e ouviu atenta. Tudo estava sossegado.
Então foi em sonho que tudo aconteceu. Voltou para o quarto. Que eu tenha pelo menos essa felicidade, a chance de ficar sozinha neste quarto, sem aquele homem difícil. Jogou os travesseiros do falecido no chão e sentou-se na cama com uma ousadia que jamais tivera. Essa jovem bela, alta, parecia divertir-se com um dia de férias. Essas novas sensações de liberdade preenchiam a sua alma. Ela já nem mais queria dormir, só ficar sentada sem ser recriminada e nem ouvir sermão. Deitou atravessada na cama. Quando levantou sorrindo, olhou para o chão e deu um salto aterrorizada. No meio do travesseiro do falecido havia uma depressão, como se ali estivesse deitada uma cabeça invisível. Rapidamente fechou a janela e disse: que pecado! Eu não devia ter jogado o travesseiro dele no chão. Naquele minuto pareceu ter ouvido que alguém à porta tinha acabado de dar um suspiro. Que ele fique em paz, meu Deus. Obrigada por ter morrido e me deixado esse canto, essa cama. Platonida começou a se despir. Mas, mal a viúva tirara o vestido, pareceu-lhe que alguém tinha batido com um cálice. No armarinho, onde o falecido marido sempre guardava vinhos e licores. Como não ouviu mais nada, pensou: de certo, isso é coisa de ratos. Diante da janela da mesinha, colocou uma vela. Preguiçosamente começou a trocar a roupa do dia. Mas pareceu-lhe que algo indefinido, como uma sombra escura, passara na varanda justo em frente à sua janela. Platonida era impressionável, mas considerou que andava por ali uma pessoa viva e não alguém vindo do túmulo. Rapidamente soprou a vela e vestiu a camisola. Veja só que canalha se tornou esse imprestável do Avenir. Agora, só me resta cuspir na sua cara. E ela decidiu firmemente não perdoar esse atrevimento. Escondeu-se atrás da janela. Na varanda agora não se ouvia nenhum som. Mas Platonida não confiava nessa tranquilidade. Ficou ali, à espreita. A percepção de Platonida não a enganara. A jovem, seminua, viu arrastar-se pelo vidro escuro da janela um punho de mão humana, um cotovelo, um ombro, e finalmente avançou uma figura masculina inteira. O quarto escureceu ainda mais. Com pavor e indignação, Platonida protegia o peito-alvo com os braços cruzados, onde o coração batia descompassado. Ela aproximou o ouvido da janela e escutou como o homem respirava pesado, tremia inteiro e começava a sacudir a janela sem nenhum receio, nem cuidado. Além disso, para piorar, o canalha do Avenir vai acordar o meu sogro. Então ela lançou-se à janela e ficou petrificada. Não havia nenhum Avenir. Junto à janela estava seu sogro, Semyon Dmitrievich Deiev. Platonida ficou perplexa. O que o senhor deseja? O velho começou a beijar o vidro com paixão. A nora olhava o sogro aterrorizada e não o reconhecia. Os olhos dele ardiam. Meu cisne! Meu cisne! Sussurrava o velho, arranhando a janela do quarto da nora viúva como um gato lascivo. Eu já vou preparar o chá, senhor. Não, eu não preciso de chá. Eu não preciso de chá, Abra. Eu preciso lhe dizer uma palavra. Apenas uma palavra, Abra. Eu vou me vestir agora mesmo, senhor. Pra que se vestir? Abra. Eu estou de camisola. E o que tem se tá só de camisola? Eu não sou nenhum estranho, Abra. Insistia o velho perturbado. O ganchinho de cobre que trancava a janela cedeu. E o sogro conseguiu agarrar o corpo da nora com as duas mãos. O que é isso?
Ao invés de resposta, o sogro segurou seus braços e cravou os lábios no seu peito desnudo. Seu depravado, pra longe de mim! Compreendendo finalmente a verdadeira intenção do visitante, Platonida lançou as mãos com fúria nos cabelos brancos do velho e empurrou sua cabeça para longe. Tenha piedade, eu não posso suportar uma coisa dessas do senhor. Comigo! E não com um estranho! Platonida escorregou o corpo e viu o machado que uma hora antes ela preparara para cortar a lenha. Num instante, ela conseguiu erguer o machado e defender-se. E Semyon Dmitrievich Deiev oscilou pesadamente e caiu, pondo-se a gemer, enquanto o machado ainda vibrava, cravado no pilar de madeira. Ao descer o machado sobre o sogro, Platonida teve a certeza de que matara o velho. Muda de pavor e respirando com dificuldade, levou a mão ao coração. A prisão, um castigo terrível e desumano. Agora que ela sonhava com a vida, tudo como um relâmpago coriscou diante dos olhos imaginativos da viúva. Pondo-se a correr em desespero, perdeu-se na escuridão da noite. Enquanto isso, Deiev roncava pesado. O golpe de Platonida não matar ao velho passara raspando na cabeça grisalha do sogro. Isso porque pouco antes, as mãos fortes de Avenir tinham agarrado o pai pelas costas e jogado o velho no chão, no exato instante em que o machado, após ferir levemente o ombro de Deiev, cravava-se na madeira. O velho não sentia culpa nem vergonha. Depois de aquecer-se com vinho e jubilar-se com o prazer dos desejos, sua carne mole caiu em completa fraqueza e sono. Durante a noite toda, nem o velho Deiev, nem Avenir souberam da fuga de Platonida. Apenas no dia seguinte, Avenir percebeu sua ausência. Por muito tempo a procurou sem êxito. Platonida sumiu. Com medo da humilhação, Deiev finalizou a noite de loucura com uma grande calúnia. Platonida e Avenir queriam me matar e me roubar. O velho Deiev, forçado a explicar o desaparecimento de Platonida, mostrou o ferimento do machado. Assim, ele vingou-se do filho e da nora. Disseram que Avenir foi preso. Disseram também que na noite do desaparecimento de Platonida, um vulto, todo de branco, talvez uma mulher, uma bruxa, correu rapidamente pela margem do rio e desapareceu não se sabe onde. Outros disseram que a bruxa arremeteu como um peixe e lançou-se na água. Mas teve gente que garantiu ter visto claramente que ela atravessou o rio a nado de camisola e foi parar no melancial. Na casa de Konstantin Pizonsky. Culparam Pizonsky de esconder a jovem e interrogaram. Por causa disso, Pizonsky foi preso. Depois solto, ainda como suspeito, mas dele nada souberam para esclarecer o caso. Pizonsky em vão respondia. Eu não sou culpada, queridos. Eu não sei de nada. Parecia claro como o sol que no mundo todo, talvez só ele, Pizonsky, soubesse onde tinha se metido a jovem desaparecida. Afirmavam que Pizonsky mentia e que talvez tivesse participação no atentado à vida do velho Deiev. De qualquer forma, o povo tinha certeza. Konstantin Pizonsky mente para esconder o pecado do outro. É Konstantin Pizonsky mente para esconder o pecado do outro. Bem ou mal, ninguém distinguia. Na cidade velha,
Todos pressentiam ardentemente que, para esclarecer todo esse negócio misterioso, bastava apenas descerrar os lábios mudos de Konstantin Pisonsky.